O 29º Batalhão da Polícia Militar, com sede em Poços de Caldas, é responsável pela segurança pública de 11 cidades do sul de Minas Gerais, que fazem parte da microrregião de Poços. Neste período, a Polícia Militar segue realizando em todo o estado as operações Campo Seguro, Divisa Segura e ainda o ProERD em Casa. Para falar sobre a segurança pública e atuações dos militares, eu recebo agora o Tenente-Coronel Jardel Trajano. Tenente-Coronel Trajano, boa tarde. Muito obrigado, viu, por atender o nosso convite. Bem-vindo à edição do Plantão. Eu que agradeço a oportunidade, estamos sempre à disposição de todos vocês. Nós é que agradecemos a presença e é importante falar dessas ações, né, da polícia. São várias cidades, o 29º Batalhão é responsável pela microrregião aqui de Poços de Caldas. Isso, nós somos responsáveis por Poços de Caldas e mais 10 municípios, né? Ou seja, um total de 11 municípios que abrange a nossa área de responsabilidade. E a gente está trabalhando com muito afinco para gerar segurança para a nossa população. Aliás, o que mudou, Tenente Coronel, com relação à pandemia no trabalho de vocês? A pandemia foi um evento novo para todo mundo, né? Sim. E para a Polícia Militar não foi diferente. Nós tivemos muita dificuldade para nos adaptar a essas questões. Linha de frente, né? Linha de frente, não paramos nenhum dia. Né? Eu lembro que quando começou a pandemia, nós tivemos a dificuldade, porque nós não sabíamos nem como nos prevenir, né? Então, tudo isso foi um processo de adaptação, tudo muito novo. Né? Nós tivemos uma queda vertiginosa de crime no início, só que depois também houve um acréscimo considerável, se a gente pegar como referência o início. Sim. Né? Então não vinha dentro daquela rotina de ações delituosas, e vimos alguns eventos acontecer até em decorrência de desespero das pessoas, né? Porque aí entrou naquela fase onde as pessoas foram perdendo o emprego, empresas foram fechando. Então tudo isso exigiu da Polícia Militar uma adaptação muito grande. Então, foi um período de aprendizado e está sendo, né? Está sendo, está todo mundo aprendendo até hoje, né? Uma boa notícia no mês passado foi o início da imunização dos profissionais também, né? Da segurança pública. Sim, nós recebemos esse tratamento diferenciado, né? Assim como a saúde. Nada mais justo, imagino eu, né? Penso eu. Porque nós começamos a perder muitos profissionais em decorrência da Covid. Então, o governo viu uma oportunidade de vacinar o pessoal da segurança pública, porque nós estávamos tendo contato com pessoas e a gente não sabia que a pessoa estava contaminada e acabava se contaminando e levando a contaminação para dentro das casas. Então, isso deixou o governo preocupado, e onde foi feita essa atenção especial, né, tanto do Ministério da Saúde quanto da Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria Municipal, né? Aqui em Poços de Caldas, nós já estamos com 100% do efetivo da segurança pública. Aí eu estou falando para você de Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiro, né, os agentes penitenciários, todos com vacinação garantida já nessa semana. Já está alguns já com a segunda dose também? Muitos já com a segunda dose. Já com a segunda dose, e todos essa semana concluindo a primeira dose. Que boa notícia, né? Eu tenho uma pergunta do José Aguirre, ele está na chácara Santa Bárbara. Obrigado, José, pela mensagem, muito obrigado. Ele pergunta como que é o cronograma das patrulhas da Operação Campo Seguro. É algo que a gente tem falado aqui também nos últimos dias, essa Operação Campo Seguro, realizando ali o cadastro, né, de proprietários das propriedades rurais. É um projeto interessante que o Estado começou a atuar agora também. Sim. A patrulha rural, ela já é um serviço que vem sendo prestado há vários anos. E desde que aqui cheguei para comandar o batalhão em 2019, no início de 2019, eu impulsionei essa ação coordenada, né? E hoje a gente trabalha nessa identificação dos moradores e trabalhadores da zona rural, porque a gente acredita que a zona rural precisa de um tratamento diferenciado do perímetro urbano, né? Então, é necessário esse cadastro, e ele é feito de forma rotineira pela patrulha rural, não só em Poços de Caldas,
mas também nos municípios de Andradas, de Caldas, Botelhos, Cabo Verde e Campestre. Então é uma ação coordenada, em cada um desses locais tem a sua patrulha rural que vai conversando com as comunidades da zona rural e desenvolvendo um trabalho específico daquele município que cada um tem a sua característica. Como atuar nesses municípios onde a extensão rural ela é bem mais, né, ela é bem maior? Campestre e Caldas, por exemplo, né, ali é um pouco complicado de trabalhar, né? Sim, é uma preocupação nossa, né, porque eu cito esses municípios por eles ser sede de pelotão. Sim. Né? Mas nós temos ali contíguo a Caldas, Santa Rita de Caldas. Você tem contíguo a Campestre, Bandeira do Sul, Botelhos, está próximo de Divisa Nova. Então nós temos que articular e fazer o policiamento em todos esses municípios. E esses 2 municípios que você citou, Campestre e Caldas, pela característica territorial deles de uma extensão muito grande, a gente trabalha até como em forma de consórcio, né? Então a gente vai dimensionando a área de atuação da patrulha rural, porque senão a guarnição não consegue percorrer o município todo, né? É uma distância impossível de cobrir. Muito grande. Muito se fala de efetivo, Tenente Coronel. Existe um número exato, principalmente falando dessa questão rural? Teria, por exemplo, tem que ter 30 viaturas para cobrir tal lugar. Eu sei que é impossível, sonhar a gente pode, mas no papel é difícil, né? Tem um número ideal para poder atender todo esse pessoal? Não tem, né? A gente tira leite de pedra. Né? As referências que nós temos são os países de primeiro mundo, né? E infelizmente a gente tem que nos sentar no mundo que a gente vive. Sim. Que chama-se Brasil e Minas Gerais. Não adianta, é a realidade. Então, assim, cabe a cada comandante ter a sua expertise, a sua criatividade e tentar tirar leite de pedra. Né? A sua estratégia, justamente. Você usou o termo correto que vem fazer isso, né? Onde a gente busca fazer mais com menos. Então, essa criatividade que a gente estimula os nossos comandados a desenvolver para levar segurança à população, que é importante. Óbvio, efetivos, quanto mais, melhor. Mas será que nós suportamos isso? Será que nós vamos ter isso? Então a gente tem que entender a realidade, né? Hoje a gente faz críticas ao setor público, é inchado, tem muita gente, não faz nada, né? É um custo muito alto. Então, quer dizer, tudo tem consequências. Se contratar mais, vai ter uma despesa maior, né? Teve a despesa maior, quem vai pagar com essa despesa? Então, assim, a gente vive numa dicotomia muito grande de tentar achar o ideal. Como ainda o governo não manifestou que isso é uma questão que diz respeito ao governo do Estado, né, nós vamos trabalhando com o que nós temos. Muito bem. Rodrigo Moreira está aqui no centro. Durante a pandemia, cresceu as ocorrências de crime? O Tenente Coronel já até disse que cresceu, né, principalmente no início, né? Se a gente for comparar, eu não posso comparar 2020 com 2019, que 2020 foi um ano totalmente atípico, né? Se a gente comparar um ano com o outro, houve queda. Mas se a gente comparar a pandemia com a pandemia, a gente vê que está tendo um aumento. Mas não é aquele aumento assustador, não é aquele aumento que se compara a 19, a 18 e por aí vai. A gente faz a comparação seguinte: eu cheguei no início de 19, então em relação a 18, nós tivemos queda no número. Em 2020 houve uma queda vertiginosa, mas houve a queda vertiginosa por quê? Em razão da pandemia. Agora, quando a gente compara um mês com o outro da pandemia, você vê que as coisas vão crescendo, né? Os crimes foram crescendo. Agora, foram crescendo por quê? Há diversos fatores. Nós tivemos detentos que foram colocados em liberdade, nós tivemos pessoas que estão ficando desempregadas e aí estão cometendo atos de desespero. Não é que a pessoa é criminosa, mas é o ato de desespero. Está cometendo furto, está fazendo... Teve caso assim, Postos? Teve. De pessoa que não tinha passagem, mas eu estou desesperado, eu preciso... Teve. Inclusive de assaltar o próprio amigo. Então, o cara era meu amigo.
Vou soltar o amigo que é mais fácil aqui de chegar a um acordo. Ele vai me perdoar. Ele vai me perdoar. Então nós tivemos todas essas situações, Paulo. E assim, eu considero que está dentro de um aumento aceitável, né, em que pese quem sofre a ação não concordar, mas se a gente for analisar números, ainda está muito baixo. Ainda está muito baixo ainda. Vamos lá, mais perguntas. Estou dando prioridade aqui para o pessoal também. A Bruna Miranda está no Parque das Nações. Como está sendo a dinâmica das atividades do ProERD em casa? O ProERD é um projeto da Polícia Militar sensacional, já existe há tempos, mas com a pandemia também teve que passar, né, por essa adaptação. O ProERD leva uma mensagem muito bacana para dentro das escolas, né, não só para os alunos, mas também para como os pais dos alunos também. Também, né? Então nós tivemos que nos adaptar a esse cenário, né, onde as escolas passaram a ter suas atividades em casa, né? A polícia com o ProERD também foi feita essa adaptação. Então hoje o ProERD ele é feito por videoconferência, né, com os alunos. A vantagem é que você tem uma abrangência maior de aluno participando de uma só vez, né? Então aquilo que era tratado dentro de um período de 1 hora de aula, dentro de uma sala com 25, 30 alunos, agora você consegue pegar 60 alunos. Mas ele foi readaptado para essa realidade da escola, né, online, né? Então nós fizemos essa adaptação também e graças a Deus está fluindo bem, né? E ao final de cada semestre do ano também o ProERD tem feito o reconhecimento desses alunos, né, e principalmente aqueles que se destacam com o oferecimento de alguns brindes para que eles se sintam motivados com o esforço deles. A verdade é que a gente não vê a hora de acabar essa pandemia para voltar tudo ao normal, né? Não tenha dúvida, eu acho que já é o anseio de todo mundo, né? Não é só do brasileiro, né? Porque ninguém aguenta mais, né? Eu vejo que as pessoas às vezes fazem crítica, tem muita gente saindo, tem muita gente na rua. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que a gente consegue ficar mais em casa? Eu acho que não. Tem que haver o bom senso ali, né? Teve uma determinação do próprio governador na época, né, alguns meses atrás, do Romeu Zema, de que a polícia teria que intervir caso a pessoa estivesse na rua em determinados horários. Isso está acontecendo ainda? Acontece, mas acontece de forma muito prudente, sim, com muita cautela, porque eu tenho dito que nada melhor do que orientação. Né? Então, às vezes a pessoa não está ali como forma de afrontar as determinações do Estado, mas ela está ali porque é uma necessidade de todos nós. A gente tem necessidade de se relacionar, né? Então, nada mais justo do que a gente orientar, né? Orientar quanto aos procedimentos de segurança, distanciamento, né? Em nossas viaturas tem máscaras para ser distribuída à população, justamente para não haver essa questão de contaminação. É uma segurança não só para você, mas é para mim também. Então, todos nós temos que nos cuidar com isso, né? Então, todas as nossas ações foram voltadas para o contexto da orientação. Era o estabelecimento que estava aberto, a gente chegava, conversava, explicava o motivo, né? E todos foram entendendo muito bem. Tanto é que foram poucos os casos que nós precisamos agir com a necessidade de ação policial, né? Somente aqueles casos em que houveram as aglomerações, que foi denominado como aglomeração clandestina, as festas clandestinas, né? Sim, que aconteceram também, né? Chegaram a acontecer, né? Infelizmente. Sim, infelizmente aconteceram e acontece, né? Nós ainda estamos atuando muito em cima disso, mas hoje você vê que você não tem problema com o comércio, seja com um bar, com um restaurante, com um estabelecimento comercial, porque as pessoas já entenderam isso, né? Então não há necessidade da gente chegar, como todo mundo temia, né? A polícia vai prender o empresário, o comerciante. Não, nós não vamos fazer isso. As pessoas querem trabalhar, cabe a nós orientarmos. Sim. Né? Não é necessário isso. Teve aquele caso, Tenente Coronel, né, aquela abordagem ao motociclista, onde sim, acabaram acontecendo ali algumas, né, eu vou colocar aqui como foram agressões realmente. Como está a situação daqueles policiais hoje? Bom, a primeira coisa que nós fizemos foi identificar os policiais. Quem assistiu e tiver a oportunidade de assistir os vídeos, né, que está aí nas redes sociais,
virão que os policiais estão de capacete. Então, quando eu vi o vídeo pela primeira vez, eu não consegui identificar. O senhor não conseguiu identificar também? Quem eram as pessoas. Até porque naquele horário a gente tinha outros policiais trabalhando em motocicleta. Então, foi necessário levar um tempo para identificar, né? E eu fui demandado muito, até pela imprensa, solicitando informações. Eu falei, calma, gente, eu não sei nem quem é, eu preciso identificar quem é primeiro. Até para a gente não cometer injustiça, né? Mas, enfim, de tudo aquilo ali, nós instauramos um procedimento de imediato, até para que a gente não perca as provas, né? E no segundo momento, eu pude entender que a gente precisa treinar um pouco mais os nossos policiais para eles suportarem pressão, né? O policial, ele não pode perder a cabeça. Ali houve uma fuga, é isso? Eles tentaram parar o motociclista, a dinâmica da ocorrência, como que foi? Ali a ocorrência se deu da seguinte forma: houve a informação, circulou na rede de rádio e aqueles policiais que trabalham em grupo identificaram e conseguiram identificar a dupla que estava na motocicleta. Iniciou-se a perseguição na perspectiva de abordá-los. Eles em fuga e sempre que as motocicletas pareavam com esse motociclista, o garupeiro, né, eles estavam em dois, tentava chutar a moto da polícia militar, né? Então houve a necessidade de desvio e tudo isso acontecendo de uma forma muito dinâmica. O garupeiro pulou da moto, saiu correndo para um lado e o motociclista continuou em fuga, né? Então houve necessidade da equipe se separar, se dividir. Tanto é que os dois foram presos. E até que esse motociclista caiu. Os dois foram presos, então? Os dois foram presos. Tanto é que esse motociclista caiu logo à frente, onde foi feita aquela abordagem. Sim. Ele estava no chão, não é que a polícia jogou ele no chão, já estava no chão, os policiais foram em cima dele. Né? Então, e aí ele se mostrou resistente, foi necessário de uso de força para imobilizá-lo e algemá-lo. O erro está na pós-algemação. Ali já não havia necessidade daquilo. Mas aí é onde eu falo que é necessário eu treinar mais os nossos policiais para suportar pressão, né? Em razão de todo o acontecimento, adrenalina 1000 por hora, ele se viu em risco e é onde ele se viu na necessidade de fazer justiça, o que não é necessário, né? Então tudo isso já está sendo apurado para a gente avaliar e depois tomar as providências que o caso requer, se for o caso até mesmo encaminhar para a Justiça Militar. Eles estão afastados hoje das funções? Não, seguem trabalhando normalmente? Normalmente. Né? Vão ter os direitos de defesa deles, de tentar explicar a conduta deles, né? E eu não vou me abster de falar determinadas coisas aqui, até para não falar que eu estou contaminado. Não, tudo que eu explicar, o comandante já vai me punir. Não é isso. A gente precisa saber, né, o que aconteceu para tomar as decisões e até mesmo aplicar as sanções. Mas de imediato, o que nós vamos fazer? Vou intensificar o nosso treinamento para que eles suportem mais a pressão. É que assim, a gente não pode generalizar também, né? Tirando esse caso de lado, foi um caso isolado que aconteceu, né, aqui em Poços de Caldas. Semana passada a gente mostrou aqui, eu acho muito bacana o que a Polícia Militar vem fazendo nos últimos tempos. Homenagear crianças que acompanham o trabalho da polícia, né? Foram várias festinhas aí, tomando todos os cuidados. Teve um caso envolvendo, eu até já esqueci o nome do militar de novo, Ediana, né, que parou para ajudar uma pessoa que estava com o pneu do carro, né, furado aqui no centro. Então, essa imagem que a polícia passa, e a polícia vem trabalhando muito isso nos últimos tempos. Daí acontece um caso desse isolado, as pessoas tendem, porque o que o pessoal gosta, né, de ver o que está de errado. As principais críticas, se você acerta, dificilmente tem um elogio ali por parte da grande massa, eu diria. Mas quando tem um erro, aí existem muitos comentários negativos, né? Isso é normal, né? E desconstrói um trabalho, na verdade, né? Claro. Isso é normal, todos nós. Sim. O que destaca até na nossa atividade, né? Você pode fazer o que for. Se você falar uma palavra errada aqui, tá errado, né? É o que se destaca. Então, infelizmente, a gente tem esse condão. Ontem eu estava até assistindo um filme, né?
que conta muito isso, a percepção de cada um sobre um fato em si. E é muito interessante, quando a gente já está predisposto a só ver erro nas pessoas, a só ver coisa errada nas pessoas, a gente não enxerga o bem. Você não enxerga. É verdade. Ó, eu tenho mais uma pergunta do Alisson. Ele está no bairro São José. Ele pergunta como que são feitas as operações da Polícia Militar nos bairros da cidade. São apenas por denúncias? Não, as denúncias são muito importantes, né? Então, para isso, a gente pede que a população faça as denúncias, tá? E nós temos um canal de denúncia muito bom, que é o telefone 181. Não é o 190. Esse é unificado, 181. 181, tá? Ele é específico para denúncia, não precisa se identificar, tanto é que ele é programado. Caso você tente se identificar, ele corta a ligação. É diferente do 190. O telefone 190 é para emergência. E a gente tem muito problema no nosso 190, porque as pessoas ligam para diversas coisas. O número de chamada emergencial é muito pequeno, mas ao mesmo tempo atrapalha a chamada emergencial. Então, se você está vendo alguma coisa, um tráfico de droga, a presença de um criminoso, coisa que dá tempo da polícia trabalhar, faça a denúncia através do 181. Agora, se é coisa emergencial, ou seja, é agora, aí é 190. Bela pauta aí, jornalismo, né? Porque as pessoas confundem realmente, e é interessante essa fala do Tenente Coronel, de que as pessoas confundem, então saber distinguir aí o 190, né, do 181. É muita ligação que chega. Um dos casos mais problemáticos nós temos aqui, a polícia todo dia faz uma batida policial no bairro Santa Rita, na quadra, né? Sim. Ali é problemático. Semana passada, né, o pessoal da prefeitura teve que acionar a polícia porque traficantes estavam querendo, né, atrapalhar o trabalho dos servidores municipais. É inadmissível isso, né, Tenente? Sim, Coronel. e nós estamos fazendo esse trabalho muito intenso lá, em conjunto com a prefeitura. Sim. No Santa Rita, que é um lugar maravilhoso. Tem uma vista linda. Não, né? lá é fantástico, né? E eu já me comprometi com o prefeito da gente retomar aquele local. Nós estamos fazendo diversas ações, todo dia está tendo apreensão de droga lá, prisões constantemente, né? Mas a gente precisa que o poder público assuma o seu papel e invista naquele local, com ações esportivas, sociais, para incentivar aquela comunidade a ocupar aquele espaço que é dela. Aquilo não é do criminoso. O criminoso, se ele aparecer lá, ele tem que se sentir incomodado. E nós vamos, todo momento, fazer esse contato lá. Entendeu? Sempre que precisar, nós estaremos lá. Isso é uma rotina nossa, porque é um compromisso nosso, assim como nós fizemos na praça, no Parque José Afonso Junqueira, quando nós chegamos aqui, estava ocupado. Estava mesmo. Hoje é um espaço diferente. Segunda-feira nós temos uma reunião lá na Vila Tôni. Nós vamos discutir um outro espaço lá também, junto com a prefeitura. Então, assim, é um trabalho em conjunto. Não é só de polícia militar. Porque as ações que precisam naquele local não é só de polícia. É necessário uma ação social, esportiva, para dar alegria àquele espaço. Muito bem, Tenente Coronel Trajano, muito obrigado por participar com a gente aqui do plantão. Há tempos eu queria a sua presença aqui. A gente entende que a correria é muito grande, mas você vai voltar aqui outra oportunidade também para falarmos de outros assuntos. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Paulo. Estou sempre à disposição. Se vocês têm um canal direto com a minha assessoria, pode marcar lá que eu venho com o maior prazer. Tá bom, obrigado. Até a próxima, viu? Eu que agradeço. Olha só, eu volto ao vivo às 7 horas da noite com a edição do Plantão 47. Até lá.